Expulsa aos 18. Carta misteriosa revela segredo chocante do milionário. O dia deveria ser de festa, mas Sofia olhava pela janela, as luzes da cidade dançando à sua frente. Suas mãos tremiam e um nó apertava seu estômago. Como eu cheguei aqui? Pensava, enquanto seus pensamentos ecoavam a cena de antes. Sua mãe, com os olhos cheios de lágrimas e a voz cortante, gritando palavras que pareciam lâminas. Saia! Não sou sua mãe! Não posso suportar mais! Era seu aniversário de 18 anos e tudo que ela havia esperado se transformou em um pesadelo. Quando a porta se fechou atrás de si, sentiu o frio da noite. Desorientada, caminhou pelas ruas solitárias e sua nova vida, um apartamento modesto no centro da cidade, se tornou seu abrigo. As paredes descascadas e o cheiro do lugar a lembravam que tudo aquilo era real. Mas havia algo mais, uma sombra de mistério pairando no ar. Como se a cidade estivesse sussurrando segredos. Ela encontrou uma carta, deixada em cima de uma mesa antiga, coberta de poeira. As palavras aprenderam. Nunca confie na imagem que ele construiu. O milionário que você conhece é um homem envolto em verdades obscuras que podem destruir tudo. Viu seu coração disparar. O homem que sempre considerou um benfeitor, um simples milionário que fazia caridade, poderia ser alguém muito mais sombrio. Mas o que poderia ter ocorrido? Sofria com a confusão. Cada frase da carta era como um quebra-cabeça que precisava ser montado. Enquanto ela lia, a cidade a observava. As luzes piscando pareciam alertá-la sobre o perigo que a cercava. Agora, imersa na busca pela verdade, cada canto da cidade parecia estar conectado. Encontrou-se em cafés, bibliotecas, caçando respostas, mas cada pista levava a mais perguntas. A atmosfera estava repleta de segredos e as pessoas com quem falava encaravam-na com expressão de pena ou desconfiança. Uma mulher com um olhar perturbador a advertiu. Você não sabe em que está se metendo. Algumas verdades são melhores quando permanecem escondidas. Sofia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A cidade parecia viva. A adrenalina pulsava em suas veias cada vez que se aproximava de um novo indício. Mas não estava sozinha. Uma figura esfumaçada observava suas movimentações. O peso da insegurança crescia. E, numa noite, ao chegar ao apartamento, o telefone anunciou uma ligação desconhecida. O suspense fez seu coração acelerar. Seria mais uma pista ou uma armadilha? No fundo, Sofia sabia que estava jogando com fogo. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas o medo a envolvia como uma névoa densa. As revelações sobre sua família pareciam vir à tona enquanto avançava na jornada de autodescoberta. Mas quanto mais verdade encontrava, mais alto risco levantava a sua própria vida. Oi, quem será? Aline estava fria e ela, paralisada, sentiu a urgência do momento. O que essa ligação poderia revelar? Sofia respirou fundo, apreensiva. A verdade estava tão perto e tão distante. Seria capaz de suportar o que estava por vir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! O silêncio de Sofia era ensurdecedor. O telefone continuava a tocar e a pressão aumentava em seu peito. Convencida de que precisava atender, ela hesitou por um segundo antes de levantar o fone. Alô? Sua voz tremia. A resposta do outro lado a congelou. Sofia não me conhece, mas sou a irmã. O mundo dela girou. Irmã? Uma imagem de sua mãe gritando, com seus olhos cheios de dor, voltou à mente. Isso não pode ser verdade. Eu não tenho irmã. Escute, é importante. Não tenho muito tempo. Seu pai, ele não é quem você pensa que é. Ele está metido em algo muito maior. E o milionário que você admira é só a ponta do iceberg. As palavras descarrilhavam nas veias de Sofia como um veneno. Ela se encostou na parede, tentando absorver a nova realidade. Por que você não apareceu antes? Quem é você? O medo paralisou, mas a curiosidade queimava como uma chama. A mulher do outro lado da linha se apresentou como Clara. E embora a voz fosse familiar de algum jeito, Sofia não sabia como confiar. Se você quer saber a verdade, me encontre no Parque Central em 1 hora. Não traga ninguém. A ligação foi cortada abruptamente. Sofia ficou olhando para o telefone. Um turbilhão de emoções a consumindo. Sua irmã e o homem que cresceu sendo seu benfeitor, agora envolto em sombras. As luzes da cidade piscavam intensamente lá fora, como se estivessem alertando para o que estava por vir. Ela respirou fundo. O nó na garganta se apertava. 1 hora se passou e Sofia estava à porta do parque, suas mãos geladas. Cada passo era como pisar em lâminas. O parque estava deserto. Uma brisa fria a envolvia como um manto. Só vou ouvir o que ela tem a dizer. Repetia para si mesma, buscando coragem. Quando finalmente viu Clara, uma mulher de aparência cansada e olhar nervoso. O sangue pareceu congelar. As semelhanças eram inegáveis. Clara parecia uma versão mais velha dela. Você é... Eu não posso acreditar! Sofia exclamou. A incredulidade moldando cada palavra. São muitos segredos, Sofia. A verdade sobre nossa família é mais complicada do que você imagina, disse Clara, ansiosa, olhando ao redor como se visse fantasmas. O homem que você acredita ser seu pai não é seu verdadeiro. Pai, nossas vidas foram moldadas por mentiras. E você precisa saber antes que seja tarde demais. Um estalo numa árvore próxima chamou a atenção de Sofia. Um frio na espinha. O que você quer dizer com isso? Quem é meu pai de verdade? As perguntas surgiam como um furacão. Mas de repente, o som de um motor cortou o ar. Um carro preto parou perto delas. Clara olhou assustada e, em um movimento rápido, agarrou Sofia e puxou-a para o lado. Corram! Gritou. Sofia não teve tempo para pensar. O carro se aproximava e uma figura saiu dele, encapuçada. O coração disparado de Sofia ecoava em seus ouvidos. O que estava acontecendo? Por que estavam sendo perseguidas? Você não sabe em quê. Se meteu,
gritou a mulher, puxando Sofia para a segurança de um arbusto espesso. Elas se agacharam enquanto olhavam a cena se desenrolar. As figuras se aproximavam, um clima de tensão palpável no ar. O que Clara queria revelar? E se essa fosse a última chance de descobrir a verdade? Um grito ecoou, depois um tiro. Sofia gelou. Cada batida de seu coração parecia gritar a incerteza do futuro. Quem são eles? Murmurou Sofia, seus olhos arregalados, enquanto a adrenalina pulsava em suas veias. Clara estava pálida, as sombras da cidade engolindo-as. As luzes piscavam mais intensamente, como se também fossem testemunhas desse pesadelo. E a mente de Sofia estava uma tempestade. Essa irmã que tinha acabado de conhecer, o milionário, o que tudo isso realmente significava? As revelações estavam a um passo de desmoronar todo mundo que ela conhecia. Mas quem realmente era seu pai? Quais segredos estavam enterrados na escuridão? E, principalmente, como ela poderia escapar daquela situação mortal? A verdade estava ali, na esquina da noite, e o tempo estava se esgotando. O coração de Sofia batia acelerado, quase como se quisesse sair de seu peito. O carro se aproximava e a figura encapuzada se movia de maneira decidida. Clara estava pálida, agarrando o braço de Sofia, com uma força desesperada. Vamos! Ela sussurrou, puxando-a para mais perto do arbusto. Cada passo se sentia como uma eternity. Mas antes que o terror se dissipasse, uma voz fria e familiar ecoou na escuridão. Clara, você não deveria estar aqui. Era a voz do milionário, o homem que sempre tinha sido uma figura protetora na vida de Sofia. O que ele estava fazendo ali? Por que ele parecia tão ameaçador? Sofia olhou para a irmã, confusa. Ele conhece você? Clara não respondeu. Um silêncio nervoso tomou conta do ar, enquanto o milionário se aproximava, seus olhos brilhando na penumbra. Eu avisei você, Clara. Não se envolva com ela, ele disse. A tensão era palpável. Por que você está aqui? Sofia perguntou, a voz vacilante. O que está acontecendo? Foi um erro, Clara murmurou, mas antes que pudesse explicar, o milionário fez um gesto sutil. Sofia, você precisa ouvir isto. E quando ele falou, tudo mudou. As palavras que saíram de sua boca cortaram como vidro. Sofia, você não é quem pensa que é. Sua verdadeira origem é muito mais profunda do que imagina. Você não é apenas minha protegida. Você é minha filha. Sofia sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O quê? A revelação a tirou do prumo, sua mente girando em torno da ideia. Não, não é possível. Isso é loucura. Não é loucura. Sua mãe sabia. Ela não conseguia lidar com isso. Com os segredos que cercavam sua vida, ele insistiu. E agora, por causa disso, nós estamos todos em perigo. Clara olhou entre os dois, a angústia refletida em seu rosto. Ele disse que você precisa saber a verdade, Sofia. Levou daquela vida para te proteger. Protegê-la? Sofia disparou, a raiva fervendo dentro dela. E me afastar da minha mãe? Você destruiu minha vida. A figura encapuzada começou a se mover em direção a elas. E Clara puxou Sofia para trás. Não temos muito tempo. 1 segundo, Sofia exigiu, o mundo dela desmoronando. Se sou filha dele, quem é meu pai de verdade? O homem que me criou? O que você me escondeu? Uma onda de dor e confusão a envolveu. Uma resposta clara estava na ponta da língua dele. Mas os olhos escuros refletiam um medo que Sofia nunca tinha visto antes. Você está mais em perigo do que imagina. O homem que você acredita ser seu pai está vinculado a algo.
que não podemos explicar agora. O que quer que eles estiverem fazendo não é seguro. Justo então, uma sirene cortou a noite e Sofia sentiu o pânico subir. Sombras se moviam ao fundo. Corram! Gritou Clara, puxando Sofia para uma direção contrária. Sofia hesitou. E se ele estiver mentindo? O que mais ele não está me contando? Uma dúvida envenenava sua alma. Mas logo eles não tinham escolha. O carro havia-o cercado. A realidade a golpeou com um novo entendimento. Então um disparo ecoou na calada da noite. Um dos homens encapuzados havia sacado uma arma. O grito de Clara ressoou em suas orelhas. Sofia se agachou, seu corpo respondendo por instinto. Tudo o que sabia estava desmoronando como castelo de cartas. Meu Deus! Foram as últimas palavras que conseguiram escapar da sua boca, quando a indignação colidiu com a necessidade de sobreviver. Mas enquanto Rodolfia gritava por respostas, a única pergunta que realmente importava àquela altura era: com quem ela realmente estava lidando? E se as verdades fossem ainda mais terríveis do que qualquer segredo revelado? As luzes da cidade piscavam, quase como se dançassem com o alarme crescente. O passado de Sofia estava prestes a explodir em sua frente. O coração de Sofia batia acelerado, quase como se quisesse sair de seu peito. O carro se aproximava e a figura encapuzada se movia de maneira decidida. Mais perto do arbusto, cada passo se sentia como uma eternidade. Então, a voz fria e familiar que ecoou na escuridão deixou Sofia sem reação. Clara, você não deveria estar aqui. Era o milionário, protrato da proteção que ela conhecia, mas com ar ameaçador. Ele não parecia o homem bondoso que a havia acolhido. As palavras que saíram dele cortaram como vidro. Sofia, você não é quem pensa que é. A neblina de confusão aumentou. O que você está falando? Sofia perguntou, a voz tremendo. Clara estava em silêncio, com o olhar fixo no chão. Você é minha filha, ele disse, quebrando a realidade. O chão parecia desmoronar sob os pés de Sofia. Isso não pode ser verdade. Eu não... Sou sua filha. A desorientação e a incredulidade formavam um turbilhão em sua mente. Você precisa ouvir. Sua mãe sabia, mas teria proteger você, explicou ele, os olhos escuros refletindo medo genuíno. Clara se virou para ela. Ele está te protegendo de coisas que você nem imagina. Diante da incredulidade, uma sirene cortou a noite. O carro estava quase ali. Fuja! Agora! Gritou Clara, puxando Sofia para se esconder atrás do arbusto. O pânico disparou em seus peitos. Sofia hesitou. E se ele estiver mentindo? O que ele realmente quer? Um disparo ecoou e Clara gritou. O braço dela foi atingido e Sofia ficou paralisada, aterrorizada. Não, Clara! A realidade era isso mesmo? Enquanto a irmã se contorcia de dor, o milionário se aproximou devagar. Tranquilize-se, há mais em jogo do que você pensa. Ele disse, sua voz agora mais calma, quase serena. Clara estava ferida, mas Sofia não tinha tempo. O coração dela disparava com a necessidade de se mover. Rápida, ela puxou Clara para longe do alcance das sombras ameaçadoras. Você não pode confiar nele, Clara insistiu, mas o milionário as observava com um olhar frio. Eu sei o que vem a seguir. De repente, um velho conhecido de Sofia apareceu no caminho. Eduardo, um amigo da escola. Ele estava ali com uma expressão de pânico. Sofia, o que você está fazendo aqui? Este cara, ele... Antes, o amigo pegou seu braço,
Você precisa saber a verdade, disse ele, seu olhar fixo na irmã caída. Não é só sobre você. A verdade sobre seu pai, sua família, todos nós estamos envolvidos. Todo o peso da revelação a atingiu como uma tempestade. Tuai, não! O que você está dizendo? Eduardo hesitou, o olhar repleto de dor. Aconteceu algo terrível. O que você pensa que sabe? Não é bem assim. As verdadeiras alianças estão bem mais profundas. Um novo elemento se juntou à confusão. A ideia de que todos estavam ligados a algo muito maior a deixava tensa. Por que ele estava ali? O que ele queria dela? Mas o tempo estava escapando e a figura encapuzada se aproximava cada vez mais. Sofia olhou novamente para o milionário e então para Clara, que lutava contra a dor. Eu não posso fazer isso, disse Sofia, começando a recuar. O jogo tinha mudado e tudo o que ela costumava acreditar estava se desvanecendo. Quando o carro finalmente parou e a figura sombria emergiu, um grito ecoou pela noite. Alguém do lado de fora estava armando algo muito pior do que qualquer um podia imaginar. E no meio desse pesadelo, a verdade mais chocante surgiu. O homem que se dizia seu pai era, na verdade, seu maior inimigo. A revelação gelou o sangue de Sofia. Antes que pudesse processar, outra sirene soou. A tensão era palpável. As luzes na cidade piscavam com intensidade, iluminando um drama prestes a explodir. Você precisa escolher, Sofia. A verdade ou a segurança? Disse Eduardo, a voz tensa. Ou você se junta a nós e descobre tudo, ou pode perder tudo o que tem. Antes que pudesse responder, o mundo ao redor dela foi envolvido em um clarão ofuscante. O estrondo. O que havia acontecido? Sofia estava prestes a descobrir que o que considerava verdade era apenas uma fachada, e aqueles que ela amava poderiam não ser quem pensava. E a cidade, em seu bailado de luzes, parecia rir às custas dela. Qualquer passo em falso poderia ser fatal. Com quem ela realmente estava envolvida? Era a proteção que ela sempre quis ou a condenação a um destino sombrio? O tempo esgotava e a noite ainda guardava muitos segredos. O mundo de Sofia girou em um turbilhão e tudo ao seu redor estava quase irreconhecível. A revelação do milionário a deixara paralisada. Filha? As palavras soaram como um eco distante em sua mente. Sua realidade despedaçava-se. E a única coisa que conseguia processar era o olhar sério de Clara, que agora fazia sentido de uma maneira assustadora. Antes que ela pudesse perguntar mais, o som de um motor acelerado cortou a noite. E um grupo de homens surgiu do carro, todos encapuzados e armados. O instinto de sobrevivência a chocou como uma descarga elétrica. Corram! Gritou Clara, puxando Sofia, mas de medo a mantinha presa. Sofia, a gente precisa sair daqui, insistiu Clara, e o pânico na voz dela. Acordou da sua confusão, mas então tudo aconteceu rápido. Um homem enorme, o líder do grupo, avançou na direção delas e, em um movimento furtivo, atirou um tranquilizante em Clara, que imediatamente caiu ao chão. O tempo congelou.
Não! Sofia gritou, mas não havia como fazer nada. O homem sorriu, um sorriso cruel e vitorioso. A verdade pode ser dolorosa, mas é hora de você saber, Sofia. As palavras dele cortaram like uma faca. O homem encarava Sofia com um olhar faminto, como se soubesse que seus segredos poderiam destruí-la. Você não está aqui por acaso. Você é parte de uma história muito maior. E seu pai, o homem que você conhece, sempre foi um mentiroso. Nesse momento, uma explosão mínima, quase. Um estouro irrompeu de uma parte do parque. Sofia se voltou para ver um grupo de pessoas correndo e gritando. Nesse caos, uma figura familiar surgiu. Eduardo estava ali, ao lado de um grupo de amigos. Sofia, o que está acontecendo? Sua voz soou como um farol no escuro. Mas não era hora para palavras de conforto. O homem no comando da situação simplesmente olhou para Eduardo. Ah, o mocinho! Você sempre teve a tendência de se meter onde não é chamado. E antes que Sofia pudesse entender, o homem disparou em direção a Eduardo, atingindo-o no ombro. O grito dele cortou o ar e o desespero tomou conta de Sofia. Não, não! Ela não tinha controle do que a rodeava. Não o que estava sobre ela. Clara estava inconsciente, Eduardo ferido e agora o homem começava a se aproximar novamente. Sofia ficou paralisada, tremendo. As luzes do parque piscavam, mal iluminando a cena. O que você quer de mim? Perguntou Sofia, a voz trêmula, mas determinada. A adrenalina pulsava em suas veias. Espere, não faça mais nada com eles. Sua mente trabalhava acelerada, tentando encontrar uma saída. O homem a encarou, um brilho ameaçador nos olhos. O que eu quero de você é muito simples, Sofia. A verdade. Seu pai se importava mais com o poder do que com você. Ele fez escolhas terríveis que afetaram a todos ao nosso redor. Sofia sentiu um nó se formar em sua garganta. O que ele estava dizendo? Ela se lembrava das lições de moral que o milionário lhe tinha dado, das caridades que ele promovia. Mas agora, tudo parecia uma grande farsa. Se você está esperando que eu acredite em você, você está enganado, disse Sofia, mesmo com um misto de medo e raiva. Mas o homem apenas riu. Você não precisa acreditar em mim. Você verá. A verdade vai doer mais do que você pode imaginar. O caos ao seu redor aumentava. As sirenes da polícia se aproximavam, mas isso não importava. O medo, a raiva e a confusão formavam uma tempestade em seu peito. Então o homem se virou e gritou para seus comparsas. Levante-a! Vamos! Logo, Sofia não tinha mais controle. Eles a levaram rapidamente. E seus gritos estavam perdidos no ar, mas antes de desmaiar, conseguiu ver Eduardo caindo e Clara sendo arrastada para longe. O último pensamento que cruzou sua mente foi: por que tudo isso estava acontecendo? O que era essa verdade que sua vida se tornara tão sombria? E ali nas sombras, a cidade continuava sem saber. Os segredos fervilhavam e as luzes piscaram, como se quisessem revelar algo ainda mais terrível sobre tudo o que ela tinha conhecido. Sofia mergulhou na escuridão do desconhecido, enquanto o mistério da sua origem se tornava cada vez mais profundo. Na escuridão, a verdade aguardava, pronta para ser revelada. Mas como um labirinto, quanto mais ela se aproximava, mais se perdia. O que estava para acontecer? E, principalmente, quem poderia confiar agora? Sofia estava no escuro, com a mente girando em torno de tudo o que ouvira. Filha? A palavra ecoava em sua cabeça como um tambor distante.
Ela não conseguia processar a enormidade da revelação. O homem que a protegera, o milionário que ela admirava, era seu pai? Mas não havia tempo para perguntas. O grupo de homens encapuzados estava se aproximando. A tensão no ar era palpável. O que eles queriam de ela? "Precisamos ir!" gritou Clara. Mas antes que pudessem se mover, uma sombra se aproximou. O homem que parecera ser o chefe do grupo agora estava mais perto. Sua presença implacável. "Você não pode escapar da verdade, Sofia", disse ele, com um sorriso gélido. "Sofia!" Eduardo gritou, enquanto tentava se arrastar em sua direção, as feridas ainda frescas e sangrando. "Não escute ele! Ele está mentindo!" O coração dela disparou. "Mentindo sobre quê, Eduardo?" Ela questionou, os olhos fixos nele. Mas a dúvida começa a se infiltrar em sua mente. Se eu sou mesmo filha dele, quem sou eu realmente? A confusão tomava conta de seu ser. Havia algo em seus olhos que estava diferente, como se carregasse segredos profundos. De repente, uma explosão sacudiu a noite. O som de vidro estourando e um fogo repentino irromperam ao redor, dando origem à confusão. O homem líder pareceu evitar, mas as faíscas atingiram seu rosto, criando um momento de distração. Sofia viu uma oportunidade. "Vamos, Clara!" gritou e puxou a irmã para correr, sem saber se Eduardo estava atrás delas. Então, um grito rasgou o ar. Não era de Eduardo, mas de um dos capangas que caíra no chão, segurando a própria cabeça. Uma figura misteriosa emergiu da escuridão. Era uma mulher, vestida de preto, com um capuz que cobria seu rosto. O caos se instalou. "Deixem-nas em paz!" a mulher gritou, empunhando uma arma que brilhava à luz do fogo. "Vocês não têm ideia do que estão fazendo." Sofia ficou paralisada. O caos estava em volta, mas a mulher parecia determinada a salvá-las. Os capangas hesitaram e o líder estava furioso. "Você não devia estar aqui, Lara." Agora, um novo nome no jogo? Sofia processou a informação, tentando entender as relações. Quem era? Lara? E o que ela tinha a ver com tudo? A mulher, sem hesitar, avançou para os capangas. "Sofia, Clara, podem confiar em mim. Sigam-me!" Enquanto corriam, a adrenalina tomou conta de Sofia. O mistério aumentava. Era difícil distinguir entre amigos e inimigos. Eles passaram por plantas e árvores, em direção a um beco. "Para cá!" gritou Lara, puxando-as, enquanto os homens armados gritavam e disparavam atrás delas. O som das balas ecoava, misturando-se ao fervor da noite. Quando finalmente chegaram a um lugar seguro, Lara virou-se para elas, ofegante. "Vocês precisam entender. A verdade é mais complicada do que imagina." O olhar dela estava carregado de urgência. "O que vocês sabem sobre sua família e seu pai é apenas a superfície." Um frio percorreu a espinha de Sofia. "O que você quer dizer com superfície?" Lara a encarou e por um momento pareceu hesitar, como se o peso da revelação estivesse prestes a desabar. "Os homens atrás de vocês? Eles não estão apenas atrás de você ou da sua irmã. Eles são parte de algo muito maior. Seu pai? Ele esconde algo que pode arruinar a vida de muitos. E isso está diretamente ligado a você." As palavras dela desmoronaram o último resquício de entendimento que Sofia tinha sobre sua vida. "O que você está dizendo? O que meu pai pode ter feito?" "Ele fez inimigos, Sofia. Inimigos que não vão parar por nada. E você e Clara, vocês têm um papel fundamental em
Tudo! Isso! Um silêncio ensurdecedor tomou conta do ar. Um papel? Murmurou Sofia, sua mente girando, tentando se ajustar à nova realidade. Como assim? O telefone de Lara vibrava. Sem olhar, ela o atendeu. Precisamos ir! Rápido! A imagem de Eduardo caindo no chão e Clara sendo puxada para longe pesava sobre Sofia. O que vai acontecer com eles? Lara olhou para ela e o que ela viu nos olhos da mulher a fez gelar. Isso depende de você. Os ecos da sirene se aproximavam. O que você vai fazer, Sofia? A verdade é um caminho perigoso, mas é o único que pode te salvar. Enquanto se preparavam para fugir de novo, o futuro parecia mais incerto do que nunca. As luzes da cidade escavam como estrelas distantes, mas agora nenhum brilho parecia significativo. Sofia percebeu que a jornada tinha apenas começado e que cada resposta revelava mais sombras. Na profundidade da noite, a verdadeira luta pelo poder sobre sua vida estava apenas prestes a começar. O que aconteceria se ela falhasse? As perguntas pulsavam em sua mente enquanto a escuridão se fechava ao seu redor. Sofia estava no escuro, com a mente girando em torno de tudo que ouvira. Filha! A palavra ecoava em sua cabeça como um tambor distante. Ela não conseguia processar a enormidade da revelação. O homem que a protegera, o milionário que ela admirava, era seu pai? Mas não havia tempo para perguntas. O grupo de homens encapuzados estava se aproximando. A tensão no ar era palpável. O que eles queriam dela? Precisamos ir! Gritou Clara. Mas antes que pudessem se mover, uma sombra se aproximou. O homem que parecera ser o chefe do grupo agora estava mais perto, sua presença implacável. Você não pode escapar da verdade, Sofia, disse ele com um sorriso gélido. Sofia! Eduardo gritou, enquanto tentava se arrastar em sua direção, as feridas ainda frescas e sangrando. Não escute ele! Ele está mentindo! O coração dela disparou. Mentindo sobre quê, Eduardo? Ela questionou, os olhos fixos nele. Mas a dúvida começa a se infiltrar em sua mente. Se eu sou mesmo filha dele, quem sou eu realmente? A confusão tomava conta de seu ser. Havia algo em seus olhos. Estava diferente, como se carregasse segredos profundos. De repente, uma explosão sacudiu a noite. O som de vidro estourando e um fogo repentino irromperam ao redor, dando origem à confusão. O homem líder pareceu evitar, mas as faíscas atingiram seu rosto, criando um momento de distração. Sofia viu uma oportunidade. Vamos, Clara! Gritou e puxou a irmã para correr, sem saber se Eduardo estava atrás delas. Então, um grito rasgou o ar. Não era de Eduardo, mas de um dos capangas, que caíra no chão, segurando a própria cabeça. Uma figura misteriosa emergiu da escuridão. Era uma mulher, vestida de preto, com um capuz que cobria seu rosto. O caos se instalou. Deixem-nas em paz! A mulher gritou, empunhando uma arma que brilhava à luz do fogo. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Sofia ficou paralisada. O caos estava em volta, mas a mulher parecia determinada a salvá-las. Os capangas hesitaram e o líder estava furioso. Você não devia estar aqui, Lara. Agora, um novo nome no jogo? Sofia processou a informação, tentando entender as relações. Quem era Lara? E o que ela tinha a ver com tudo? A mulher, sem hesitar, avançou para os capangas. Sofia, Clara, podem confiar em mim. Sigam-me. Enquanto corriam, a adrenalina tomou conta de Sofia. O mistério aumentava. Era difícil distinguir entre amigos e inimigos.
Eles passaram por plantas e árvores, em direção a um beco. Para cá! Gritou Lara, puxando-os, enquanto os homens armados gritavam e disparavam atrás delas. O som das balas ecoava, misturando-se ao fervor da noite. Quando finalmente chegaram a um lugar seguro, Lara virou-se para elas, ofegante. Vocês precisam entender. A verdade é mais complicada do que imagina. O olhar dela estava carregado de urgência. O que vocês sabem sobre sua família e seu pai é apenas a superfície. Um frio percorreu a espinha de Sofia. O que você quer dizer com superfície? Lara a encarou e por um momento pareceu hesitar, como se o peso da revelação estivesse prestes a desabar. Os homens atrás de vocês, eles não estão apenas atrás de você ou da sua irmã. Eles são parte de algo muito maior. Seu pai, ele esconde algo que pode arruinar a vida de muitos. E isso está diretamente ligado a você. As palavras dela desmoronaram o último resquício de entendimento que Sofia tinha sobre sua vida. O que você está dizendo? O que meu pai pode ter feito? Ele fez inimigos, Sofia. Inimigos que não vão parar por nada. E você e Clara, vocês têm um papel fundamental em tudo isso. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do ar. Um papel? Murmurou Sofia, sua mente girando, tentando se ajustar à nova realidade. Como assim? O telefone de Lara vibrava. Sem olhar, ela o atendeu. Precisamos ir, rápido. A imagem de Eduardo caindo no chão e Clara sendo puxada para longe pesava sobre Sofia. O que vai acontecer com eles? Lara olhou para ela e... O quê? Ela viu nos olhos da mulher a fez gelar. Isso depende de você. Então, em um piscar de olhos, tudo mudou novamente. Um grito abominável ecoou pela noite. Era Eduardo passando por trás de Lara, a arma apontada para ela. Desculpe, Sofia, mas eu não posso deixar isso acontecer. Sofia congelou, os olhos arregalados. Eduardo, não! A súplica escapou de seus lábios, mas era tarde demais. A luz da rua refletia o medo em seus rostos. A traição ressoava como um tambor na mente de Sofia. Você não pode fazer isso! Ele pressionou o gatilho. Um eco ensurdecedor cortou o ar, e o olhar de Lara se transformou em horror. Sentiu o impacto de uma armadura invisível que envolvia o coração de Sofia. Lara caiu ao chão, os olhos arregalados pela traição. Um momento de silêncio e o mundo desabou. Sofia não entendia. Tudo que ela conhecia estava desmoronando. As luzes da cidade pareciam piscando em um ritmo frenético, enquanto a realidade se desvanecia. O que você fez? Mas Eduardo não disse nada. Apenas ficou parado, a arma ainda em mãos. O tempo parecia congelar enquanto o eco do disparo pairava no ar. O que também pairava era a pergunta: quem era realmente Eduardo? O que mais ele escondia? A revelação o tornava não apenas um amigo, mas um traidor. Enquanto a escuridão os envolvia, uma nova verdade surgia das sombras. Sofia olhou para Clara, caída no chão, e o horror se misturou à confusão. O que viria a seguir? Sofia estava paralisada, o eco do tiro ainda ressoando na sua mente. A imagem de Lara caindo, os olhos cheios de dor e surpresa, perfuraram sua visão. O que você fez, Eduardo? As palavras saíram como um sussurro aflito, sem força. O conflito no olhar dele a destruiu. Eu não queria, eu só. A voz de Eduardo titubeou, e Sofia mal podia acreditar no que escutava. Um segundo se prolongou. A tensão era insuportável. Clara, ainda caída no chão, começou a se mover lentamente.
Sofia! A voz dela era uma sombra do desespero. Eduardo, não fiz isso por mim, fiz por você. Por mim? Sofia repetiu, ofegante. Você me traiu, eu te acreditava. Lara se contorceu no chão, as mãos segurando a ferida. O grupo de capangas antes ameaçador agora hesitava a um passo distante, o olhar fixo na cena que se desenrolava. Não eram apenas espectadores, eram predadores. Eduardo, com a arma ainda em mãos, agora parecia perdido. Eu tinha que fazer isso! Você não entende! O que está acontecendo é maior do que nós! Ele gritou, seu desespero ecoando nas sombras. E nesse momento, algo inesperado ocorreu. Uma figura familiar emergiu da escuridão. Eduardo, chega! Uma mulher vestida em um sobretudo preto surgiu, com um olhar decidido e implacável. Você está fazendo tudo errado. Sofia piscou, a confusão aumentando. Natália? A mulher que havia sido uma figura importante em seu passado. Agora ecoava uma nova e sombria presença na história. Imediatamente as peças começaram a se encaixar. O porquê de Eduardo estar com ela frequentemente? Por que ele parecia tão comprometido com a causa que ela nunca entendia? Natália olhou para Sofia. Você não percebeu ainda? Eduardo nunca esteve ao seu lado. Ele estava a serviço de uma causa muito maior. Algo que envolve seu pai de maneiras que você nem sonha. O chão pareceu desmoronar sob os pés de Sofia novamente. O quê? Você está mentindo? As palavras dela saíram como um grito involuntário. Eduardo avançou, uma mistura de medo e raiva em seu olhar. Ela não está mentindo, Sofia. Eu entrei para um grupo que quer proteger você. E isso inclui enfrentar o seu pai e a verdade que ele escondeu por tanto tempo. Um silêncio mortal caiu entre eles. As palavras de Eduardo mergulhando todos em um abismo de incerteza. O que mais ele não estava contando? Você precisa saber a verdade. Seu pai não é quem você pensa que é. Ele não é apenas um milionário. Ele está envolvido em coisas que fariam você se enojar. Natália disse, a voz firme. Sofia mal conseguia compreender. Que coisas? Que segredos você conhece sobre ele? Natália suspirou. Um segredo que pode mudar tudo. Você não é apenas uma menina comum. Você é parte de um legado que poderia moldar o futuro. Então, entre a confusão, Clara se levantou, mal conseguindo ficar de pé. Sofia, escute! O desespero na voz dela era. Oh, Pavel! A verdade sobre nossa família vai muito além do que imaginamos. O homem que pensa que é seu pai esconde algo terrível. Eduardo olhou para Clara, o medo crescendo. Ninguém precisa saber disso. O que você está dizendo pode arruinar tudo. Temos que agir com cuidado. Um movimento agudo contra o chão desviou a atenção de todos. Um dos capangas começava a avançar lentamente, com algo em mãos, e sem pensar, Sofia gritou, cuidado! O homem disparou. E, num piscar de olhos, a situação se transformou em um pesadelo. Sofia se lançou na frente de Clara e Eduardo, os gritos ecoando infinitamente enquanto o tiro cortava o ar. O impacto foi brutal e a dor a levou ao chão. Mas ao olhar para cima, uma verdade devastadora começou a se formar na mente dela. Aquela não era a primeira vez que sentia essa dor. Os rostos ao redor dela ficaram confusos. Então os gemidos. O sangue começou a escorrer. Sofia! Eduardo gritou, caindo ao lado dela. Não, por favor, não! Os olhos de Sofia se fecharam lentamente.
A realidade começando a escorregar. Uma luz brilhante surgiu. Seria isso um sinal de vida ou uma expressão da abordagem da morte? O que era a verdade? E, no centro do caos e da confusão, uma última pergunta ecoou na mente de Sofia antes de tudo se apagar. Quem sou eu realmente? Com um último impulso, Sofia percebeu que a verdade poderia muito bem se transformar na sua maior traição. E quando tudo estava prestes a se desfazer, uma nova sombra surgiu do fundo da névoa. Tudo indicava que o verdadeiro horror ainda estava por vir. Sofia estava paralisada, o eco do tiro ainda ressoando na sua mente. A imagem de Lara caindo, os olhos cheios de dor e surpresa perfuravam sua visão. O que você fez, Eduardo? As palavras saíram como um sussurro aflito, sem força. O conflito no olhar dele a destruiu. Eu não queria, eu só... A voz de Eduardo titubeou. E Sofia mal podia acreditar no que escutava. A agonia de ouvir isso a fez sentir uma onda de revolta. Mas não havia tempo. O grupo de homens encapuzados estava se aproximando. E Clara, caída no chão, começou a se mover lentamente. Sofia, a voz dela estava trêmula, quase num fio de desespero. Eduardo, não fiz isso por mim. Fiz por você. Por mim? Sofia repetiu, o coração disparado. Você me traiu. Eu te acreditava. Eduardo, com a arma ainda em mãos, olhou em volta desesperadamente. O que está acontecendo é maior do que nós. Era como se a realidade estivesse escapando por entre os dedos dele. Nesse momento, um grito cortou a escuridão. Eduardo, horrorizado, virou-se e então viu algo que o paralisou. Do fundo do parque, uma figura conhecida se aproximava. Seus passos firmes. Era Natália, com uma expressão sinistra, os olhos fixos em Eduardo. Não se mexa! Sofia não conseguia entender. Natália? A mulher que tinha sido uma fonte de apoio em sua vida agora parecia ser parte de algo muito mais sombrio. O que você está fazendo aqui? Eu avisei que não devia se envolver com ele. Natália gritou, e sua voz era gélida. Você não percebe que ele é uma ameaça? Antes que qualquer um pudesse responder, um tiro ecoou novamente. Mas esse não viera de Eduardo. Veio de um dos encapuzados que avançava. O velho amigo de Sofia, aquele que parecia ser um aliado, agora estava com a arma. A cena era uma espiral de confusão e traição. Eduardo, com os olhos arregalados, olhou para Sofia. Que isso significa, Sofia? O que você sabe? A respiração de Sofia se acelerava. Nada! Ninguém me diz nada! O caos estava se avolumando e o perigo estava muito perto. Lara estava caída no chão e Clara, evidenciada por seu estado, começou a lutar para se levantar. Precisamos sair daqui. Clara moldou cada palavra como um pedido de socorro. Eduardo hesitou. Mas a expressão no rosto de Natália fez o pânico ganhar força mais uma vez. Eduardo, vá! Agora! Não! Não sei você! Ele gritou, hesitando. Escute! Natália bradou. Se continuarem aqui, todos vão morrer. Ele não é quem você pensa. O coração de Sofia disparou. E você? Quem é você realmente? A revelação a distraía tanto que quase não percebeu quando o homem encapuzado começou a se aproximar. Eduardo olhou para ela, e então, como em um lampejo, tudo mudou. O encapuzado disparou, e, no exato momento em que o som ecoou, a silhueta de Eduardo atravessou a luz no espaço.
E então tudo ficou em silêncio. A rápida realidade de que Eduardo só queria proteger a verdade a desorientou. Mas quando tudo parecia que iria desmoronar, uma explosão silenciou o ambiente. O chão estremeceu sob seus pés e a terra se partiu, revelando um buraco profundo onde um velho segredo parecia renascer. Num momento, tudo que era conhecido estava prestes a ser exposto. No meio da destruição, Clara gritou: "Não, vocês não podem fazer isso!" E então, uma luz saiu daquela fenda sombria. Era quase como um chamado, pulsando em um ritmo frenético. Sofia gaguejou, o horror tomando conta de seu ser. "O que é isso?" Sua mente girava, cheia de perguntas. "Não olhe!" Natália gritou, mas já era tarde. Todos os olhos estavam voltados para a fenda, e de lá surgiu uma forma. Era uma figura que Sofia pensou conhecer, mas o reconhecimento era aterrador. O que se desenrolava era nada menos que um pesadelo personificado. Um homem, de olhar afiado e sorriso assassino, levantou a mão em saudação. "Surpresas, minha querida Sofia, não são apenas daquele lado da família. Você é minha verdadeira herdeira." E sua nova jornada realmente começou. Seu coração parou. "Você? O que quer de mim?" O sentido de traição a envolveu como um manto, obliterando qualquer esperança. As palavras dele transformaram tudo, revelando que todo esse tempo os laços que ela achava serem verdadeiros estavam prestes a se desfazer. O que mais ele não havia revelado? O cheiro da verdade pairava no ar pesado. E a cidade nas profundezas se tornava uma teia de segredos e enganos. O que mais estava por vir? Quais eram as verdadeiras intenções daquela figura sombria? O futuro estava prestes a cavar a fossa de novas revelações. E Sofia se perguntou se havia alguma maneira de escapar do destino que agora parecia inevitável. Sofia estava prestes a desmaiar. O choque da revelação do homem à sua frente a atingiu como um golpe. "Você? O que quer de mim?" As palavras mal saíram de seus lábios. O caos ao redor dela se intensificava, a adrenalina pulsando em suas veias enquanto o homem sorria de forma sinistra. "Sou seu pai, Sofia, e você está prestes a entender que a verdade sobre nossa família é muito mais perigosa do que você imagina." Ele gesticulou, e sua autoridade era palpável. A ideia de ter todo um legado escondido deixava atordoada. Sofia olhou para Clara, que tentava se levantar, e para Eduardo, a confusão, tomadas pelo desespero. Natália avançou, armada e feroz. "Vai parar agora, Carlos! Não permita que ela caia nas suas garras!" A determinação dela era uma chama em meio à escuridão. A tensão estava no ar, e Sofia sentiu o peso das expectativas sobre seus ombros. O que todos tinham escondido dela. "Você não me controla mais, Natália!" Carlos gritou, mas sua voz estava instável. O olhar de Santiago, um dos capangas, estava fixo no grupo, e Sofia soube que o tempo estava se esgotando. O fogo da verdade queimava cada vez mais. Uma explosão cortou a noite e o chão tremeu. Sofia sentiu um pânico crescente. A sensação de que a vida dela estava mudando completamente. "Precisamos sair!" gritou Clara, e um instinto de sobrevivência tomou conta.
Sofia piscou, tentando focar. O que estava acontecendo? A realidade parecia ter se desfeito e o terreno sob seus pés se abria como um abismo profundo. Natália puxou Clara enquanto Sofia hesitou. Sofia, eles têm um plano! Você é a chave! Gritou, e a urgência na voz dela era palpável. As balas ricochetearam ao fundo. Finalmente, Sofia tomou coragem. Não vou deixar que isso aconteça. Eu não sou uma peça no seu jogo. O brilho nos olhos de Carlos desapareceu. Com um golpe do destino, parte da estrutura do parque desabou. Todos se espalharam em direção à saída. Sofia correu, o coração disparado. A cada passo, cada grito, cada tema, ela sentia o peso da escolha que precisaria fazer. O beco estava escuro e apertado. Clara e Natália estavam à frente. E enquanto a poeira se dissipava, um último grito ecoou. A verdade não se esconde para sempre, Sofia. Então o silêncio tomou conta. O que Carlos tinha feito? Uma possibilidade parecia surgir. Sofia virou-se para Clara. O que fazemos agora? As vozes conhecidas estavam envoltas em mistério e dor. Debussei sobre. A verdade e frente, o que vem a seguir, declarou Clara, e com um olhar decidido, continuaram. O caminho à frente era incerto, mas em cada passo uma nova determinação brotava. Uma determinação de romper as correntes que aprisionavam sua história. A sombra de Carlos se dissipava, mas o eco de suas palavras ainda ressoava. Sofia havia percebido que não poderia se deixar levar pelo medo. Na verdade, agora era a hora. Uma última escolha se fazia evidente. A verdade estava bem à sua frente. O que se desenrolaria a seguir? Os desafios seriam imensos, mas a coragem começava a guiá-la. O que mais estava reservado em seu destino? Então, um novo dia amanheceria e com mais luz, a verdade teria que se revelar. E assim, com a cidade ao fundo, um novo mistério começava. E Sofia sabia que a luta não havia terminado. O mundo a aguardava e uma nova história brotava, repleta de desafios e descobertas. Pessoal, se você chegou até aqui, precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que outras pessoas incríveis como você possam conhecer essa trama fascinante. Deixe sua opinião nos comentários e inunde a sessão com suas reações e teorias. E claro, compartilhe esse vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam entender este desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. Esse é o momento.